Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, position e swing trade. E o nosso assunto de hoje é análise da apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2020 da Bombril SA. Então, sem mais delongas, vamos para a intro e já voltamos com o vídeo. Lembrando que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional, assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que ora sejam citados. E aproveitando para lembrar que amanhã nós temos mais um vídeo da nossa série E o Mercado, que é aquela nossa série que traz os acontecimentos que devem mexer com o mercado, positivo ou negativamente, em relação ao funcionamento e ao mercado de ações, day trade e swing trade. Vou aproveitar também para lembrar que durante essa semana eu vou colocar um vídeo novo com uma montagem teórica de uma carteira com todas as ações, né? Todas as 10 ações que foram analisadas inicialmente da nossa carteira de ações com valor até R$2. Para quem não tem um software de gerenciamento que seja gratuito, vai ser feito em cima de um software gratuito na realidade. Na realidade é uma página da internet, né? Que muita gente tem dificuldade de arrumar uma aplicação qualquer, né? Ou uma aplicação que possa colaborar no gerenciamento da sua carteira de uma forma simples, prática e sem grande complicação. Então, recados dados, vamos olhar para os números apresentados no release da Bombril SA e vamos ver como é que foi o resultado da empresa em relação aos trimestres anteriores desse ano e em relação ao trimestre respectivo ao terceiro trimestre de 2020, que seria o terceiro trimestre de 2019, e os 9 meses do ano passado em relação aos atuais 9 meses desse ano corrente. A Bombril é uma empresa bem conhecida pelos brasileiros, né? Principalmente por aquele famoso slogan, né? Bombril tem 1001 utilidades. Porém, para quem não conhece, eu fiz um pequeno overview aqui da companhia, trazendo alguns fatos desde a constituição da empresa até os dias de hoje. Bom, a companhia iniciou suas atividades em 1948 com o nome de Abrasivos Bombril Ltda. Em 1961, incorpora a fábrica Belém, detentora da marca Sapólio e Rádio, e em 1972 incorpora mais uma indústria, a Lanhaço Mimosa, do Rio de Janeiro. E também, no ano seguinte, em 1973, a Quelustro, detentora de 25% do mercado de lã de aço nacional. Em 1976, muda sua linha de produção para a nova fábrica em São Bernardo do Campo. E em 1978, aumenta o portfólio de produtos com o lançamento do detergente Limpol e os desinfetantes Pinho e Calipto, os amoníacos Forte e a linha de saco de lixo e esponjas. Em 1983, inaugura a Bombril Química, adicionando mais produtos a seu portfólio. E em 1984, muda sua razão social para a Bombril SA e realiza sua oferta pública inicial, ou seja, IPO da empresa em 1984, no segmento tradicional da Bolsa de Valores, a nossa B3. Em 1990, estreia no desenvolvimento do sabão em pó e em 1998 lança o seu site na internet. Em 1999 é eleita a marca mais lembrada pela revista Exame e no ano de 2002 é marcado por mais uma enxurrada de novos produtos. E em 2010 atinge o portfólio de 405 produtos em sua linha. Todos esses fatos que eu coloquei aqui e mais uma série de outros que eu não coloquei, porque não ficaria, vamos dizer, algo extremamente extenso,
estão disponíveis no site da Bombril. É só dar um pulinho lá, né? www.bombril.com.br e ver toda a timeline da empresa. Bom, então, um resumo básico. IPO em 1984, tickets BOBR3 e BOBR4. Segmento de mercado tradicional, tag along de 80% nas ações ON com free float de 0. Opa, já explico já. Tag along de 0% nas PNs com free float de 18,2. Para quem não sabe a importância do tag along e do free float, eu vou deixar um card aqui em cima, né? Explicando algumas coisas sobre tag along, free float, liquidez, para você de repente não ficar enrolado no momento da compra de uma ação. Bom, ela está com a valorização nos últimos 12 meses de 7,37%, uma valorização nos últimos 30 dias de menos 0,97%, um crescimento nos últimos 5 anos de 0,4%, ou seja, quase nada, né? A empresa nos últimos 5 anos ficou bem estável, né? Um PVP de menos 2,2 e um PL de 13,82. Bom, pelo fechamento da cotação de sexta-feira, que foi ontem, dia 27/11 de 2020, a cotação das ações PN, que são as únicas que têm negociação na realidade, já que as ações ON elas estão na mão dos controladores da empresa, ou seja, não são negociadas em bolsa, tá? No fechamento da cotação, no valor de R$ 2,04. Bom, segundo algumas informações importantes, né, já retiradas do release do próprio demonstrativo da empresa, de resultados, né, que eu vou inclusive deixar também na descrição do vídeo, ele diz que mesmo nesse cenário desafiador e sem precedente, conseguimos nos adaptar de forma ágil e mantivemos o foco nos nossos objetivos, refletindo no desempenho financeiro dos 9 meses acumulados do ano de 2020, ou seja, 9M20, com crescimento da receita operacional bruta da ordem de 8,7%, totalizando... Dei uma parada rápida para não espirrar falando com vocês, totalizando 1.263.200.000, com um crescimento de 11,3% no trimestre, e EBITDA de 120 milhões nos primeiros 9 meses de 2020, um crescimento de 116,3% em comparação ao mesmo período do ano passado, um crescimento espantoso de certa forma, principalmente dado pelo período. O volume de produtos vendidos nos 9 primeiros meses de 2020 alcançou 354,2 mil toneladas, um aumento de 1,9% frente ao mesmo período de 2019. A receita líquida de venda totalizou 307 milhões no terceiro trimestre de 2020, equivalente a um aumento de 14,5% em comparação ao terceiro trimestre de 2019, e um aumento de 10,3% nos 9 meses acumulados de 2020. Em relação ao mesmo período de 2009. Essa, embora decorrer do aumento do volume de vendas, de reposicionamento de preços e da melhoria da execução de logística e das atividades de comercial e marketing, o crescimento do resultado bruto do terceiro trimestre de 2020 alcançou uma margem de 15,5% a mais, sendo que o crescimento acumulado nos 9 meses de 2020 alcançou um acumulado de 9,6%. E ele frisa que o EBITDA permaneceu sendo o destaque do terceiro trimestre de 2020, com resultado positivo de 37,8 milhões e crescimento equivalente a 83,5% nos 9 meses acumulados de 2020. O resultado alcançou 120,7 milhões, com crescimento de 116,3%. Ambas evoluções têm como base de comparação o igual período de 2019, ou seja, antes de 2019 a melhora foi de 116,3%, como já tinha sido relacionado anteriormente. Bom, um fato importante é que não houve efeito não recorrente que afetasse o resultado do EBITDA do terceiro trimestre de 2020, permanecendo em 37,8 milhões, um aumento de 18,9% quanto comparado ao EBITDA pro forma, né, que foi de 31,8 milhões, alcançado no terceiro trimestre de 2019. Os ajustes de itens não recorrentes desse período somam 11,2 milhões,
quando ajustada a provisão de honorários de êxito decorrente à contratação de escritório de advocacia para ações tributárias, litigation, da ordem de 0,5 milhão, e provisão de processos cíveis de 10,7 milhões. No acumulado dos 9 meses de 2020, o ajuste não recorrente afetou positivamente o EBITDA em 17,4 milhões relacionado aos reconhecimentos de créditos fiscais espontâneos de ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS sobre insumos industrializados e materiais de produção decorrente de revisão da base de escrituração, aproximado mais 20,5 milhões. Reconhecimento de precatórios juntos à PGE de São Paulo, por apuração de juros, a maior no parcelamento fiscal, da ordem de aproximadamente 1,2 milhão, e outras despesas não recorrentes, como despesa de consultoria estratégica, contratada para apoiar na transformação do negócio através da alavancagem de processos operacionais comerciais e de marketing, da ordem de 4,3 milhão. Ele destaca também que o resultado do terceiro trimestre de 2020 foi alcançado mesmo apresentando novamente uma forte desvalorização da nossa moeda brasileira frente ao dólar americano, cerca de 38%, que atualmente, pela data do dia da apresentação, era de R$ 5,31, antes R$ 3,88 no ano anterior, no terceiro trimestre de 2020 e no terceiro trimestre de 2019, respectivamente, e 27% no acumulado dos 9 primeiros meses de 2020, além do aumento dos insumos devido à alta demanda afetada por parte importante dos nossos custos de produção. Por esse motivo, continuamos direcionando esforços para capturar oportunidades de redução de custos, despesas e melhoria de eficiência operacional com o objetivo de quer dizer que eles estão fazendo a parte deles e as coisas estão, de certa forma, colaborando. Abaixo tem alguns pontos destacados, como a receita líquida com a melhora de 10,3% em relação aos primeiros 9 meses de 2019, o EBITDA com um aumento de 116,3% também em relação aos primeiros 9 meses de 2019, a reversão do prejuízo em lucro, isso é muito importante, em 43,8 milhões, vai dar um valor distorcido de 224,8%, que vai pegar do negativo ao positivo. Despesas operacionais, uma queda de 15,9% ou menos 8 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 9 meses de 2019. Resultado financeiro de menos 34,4%, ou seja, menos 3,8 pontos percentuais em relação aos 9 meses de 2019. A receita líquida trimestre a trimestre ficou bem estável, com a diferença que com o ajuste de reclassificação, que em 2019 foi de menos 62,1 milhões, diferente do ajuste de reclassificação no caso do FRS 15, que foi de 23,6, criando uma diferença na receita líquida que saiu de 268,1 milhões para 307 milhões, um aumento de 14,5%. O lucro prejuízo saiu de um prejuízo de 10,9 para um lucro efetivo de 13,3 milhões. Olhando os resultados financeiros, de 25,9 para 16,6. Depreciação e amortização de 6,7 para 4,6, uma diferença de 1,5. O EBITDA ajustado para todos os efeitos saiu de 20,6 milhões para 37,8 milhões, uma melhora de 12,3%, isso vendo trimestre a trimestre, ou seja, terceiro trimestre de 2020 a terceiro trimestre de 2019. Provisionamento. A única alteração que eu tenho em relação aos ajustes, foi o provisionamento de processos cíveis que se teve em 2019, teve um custo de 10,7 milhões e não tivemos em 2020. O EBITDA de pro forma ficou com uma diferença de 13,3%, saindo de 31,8 milhões para 37,8 milhões, uma diferença de 12,3% ajustado. Olhando os 9 primeiros meses de 2019 com os 9 primeiros meses de 2020, a diferença foi um pouco maior, saiu de 892,4 milhões para 917,9 milhões, apesar de ele não ter colocado aqui o valor diferencial, na qual a reclassificação IFRS 15 saiu de menos 118 para menos 64, a melhora significativa, dando um resultado de 773 milhões nos primeiros 9 meses de 2019 para 853,5 milhões nos primeiros 9 meses de 2020, diferença de 10,3%, ou seja, uma melhora de 10,3%.
Olhando o lucro prejuízo, saiu de um prejuízo de 35,1 milhões para um lucro de 43,8 milhões. Ou seja, isso aqui foi aquela reversão que ele falou de lucro, de prejuízo para lucro. Olhando o IR de menos 1,1 milhões para um IR de 14,8 milhões. Resultados financeiros saíram de 72,7 para 47,7. Depreciação e amortização de 19,3 para 14,4, diferença de 1,7. Fazendo o EBITDA ajustado de 55,8 milhões para 127, uma melhora de 14,1%. Olhando o proforma aqui embaixo, eu tenho uma diferença de 85,4 milhões para 103,3, uma melhora de 12,1% em relação aos 9 meses do ano anterior. Olhando a DRE da empresa, ela saiu de uma receita líquida de 268,1 milhões para uma receita líquida de 307 milhões. Custo por produtos vendidos era de menos 166 milhões e 700 mil, representando menos 62,2. E no terceiro trimestre de 2020 foi de 189,9, representando 61,9, ou seja, houve uma diferença, uma redução pequena, mas houve uma diferença pequena na redução dos custos. O resultado bruto saiu de 101,4 milhões, 37,8, para 117,1 milhões, 38,1. Uma diferença aqui também pequena, de 0,4% aproximado. Despesas e receitas de menos 87,5 milhões para menos 83,9 milhões, saindo de uma despesa de menos 32,6 para 27,3. Resultado financeiro recorrente de menos 25,2 milhões para menos 16,6 milhões, uma diferença de 9,4%, que era em relação ao terceiro trimestre de 2019, para uma diferença de 5,4% no terceiro trimestre de 2020, ou seja, houve uma melhora também. Resultado financeiro não recorrente não teve nenhum. O IR ficou bem próximo, em linha. Lucro e prejuízo no exercício saiu de um prejuízo de 10,9 milhões, ou seja, menos 4,1% em cima da receita líquida, para um lucro de 13,3 milhões, 4,3% em cima da receita líquida da empresa. Olhando o volume de vendas por milhares de toneladas, nós vimos que houve uma redução no terceiro trimestre de 2019 em relação ao terceiro trimestre de 2020, ou seja, a empresa, para todo efeito, vendeu menos 0,5%, saindo de 118,7 toneladas para 118,1 toneladas. Porém, dados os ajustes que já foram citados anteriormente no valor e a correção dos preços, né, o total ainda continua sendo de 347,7 toneladas nos primeiros 9 meses de 2019 para 354,2 nos primeiros 9 meses de 2020, ou seja, houve no total no ano, até os 9 meses computados até agora, houve um aumento de 1,9%. Olhando a receita bruta já em valores, nós temos dado pelo reajuste dos valores, vamos dizer assim, dos produtos, um aumento saindo no terceiro trimestre de 2019 de 403 milhões para 448,6 milhões no terceiro trimestre de 2020, um aumento de 11,3%. E olhando os primeiros 9 meses de 2020 em relação aos primeiros 9 meses de 2019, a diferença que sai de 1.162 milhões nos primeiros 9 meses de 2019 para 1.263,2 nos primeiros 9 meses de 2020, representando uma melhora de 8,7% em arrecadação. Aí ele diz que a receita operacional bruta no terceiro trimestre atingiu 448,6 milhões, que está aqui, representando um aumento de 11,3% em comparação ao mesmo período do exercício anterior. No acumulado dos 9 meses de 2020, a companhia atingiu a marca de 1.263,2 milhões, um crescimento de 8,7% em correspondência aos 100,8 milhões superior em relação ao mesmo período de 2019. Fruto da
ação como reposicionamento de preços implantadas ao longo dos anos e em 2019 e 2020, melhora da execução comercial, marketing e logística. Ou seja, ele diz que foi uma combinação na realidade. Alinhamento de preço, uma melhor estratégia comercial e uma melhor estratégia de marketing e uma melhor forma de trabalhar a logística da empresa. Olhando a receita líquida da empresa, ela sai no terceiro trimestre de 2019 de 268,1 milhões para 307 milhões, uma melhora de 14,5%. E olhando os primeiros 9 meses de 2019 em relação aos primeiros 9 meses de 2020, sai também de uma receita de 773,8 milhões para 853,5 milhões, uma melhora de 10,3%. Ele fala que, em linha, o efeito do comentado nos tópicos anteriores da receita líquida do terceiro trimestre de 2020 foi 307 milhões, um aumento de 14,5% em comparação ao terceiro trimestre de 2019. Nos 9 meses de 2020, atingimos um montante de 853,4 milhões, antes 773 nos primeiros 9 meses de 2019, representando um aumento de 10,3%. Cabe ressaltar que a partir do quarto trimestre de 2019, houve uma reclassificação contábil para aprimorar a apresentação das bonificações comerciais no valor de 23,6 milhões no terceiro trimestre de 2020 e de 64,4 milhões nos primeiros 9 meses de 2020 de despesas operacionais para a receita líquida de vendas. O mesmo foi feito para fins de comparativo em 2019, no montante de 62 milhões no terceiro trimestre de 2019 e 118,6 milhões nos primeiros 9 meses de 2019. Mais detalhes pode ser visto na nota 2.6 das demonstrações financeiras. Quem quiser olhar, como eu falei, o release completo vai estar na descrição do vídeo. Olhando o resultado bruto, ele sai de um resultado bruto de 101,5 milhões no terceiro trimestre de 2019 para um resultado bruto de 117,2. Esses números nós já vimos lá atrás quando estava olhando os números anteriormente. Isso aqui é só para refrisar. Bem, uma diferença de 15,5% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, uma melhora de 0,3 pontos percentuais, e em relação à receita líquida, uma diferença de 0,3, né? Como eu já tinha citado, 0,3, 0,4. Em relação aos primeiros 9 meses de 2019 aos primeiros 9 meses de 2020, sai de uma receita bruta da ordem de 297,6 milhões para uma receita bruta nos primeiros 9 meses de 2020 de 326,1 milhões, uma melhora de 9,6%, né? Mas com uma redução para todos os efeitos de 0,3 pontos percentuais se olhando a receita de uma forma geral, porém uma melhora nos números de 9,6%. O EBITDA da empresa sai em 2009 de 26,6 milhões para 37,8, uma melhora de 83,5 no terceiro trimestre de 2020 em relação ao terceiro trimestre de 2019. E em relação aos primeiros 9 meses de 2019 para 9 meses de 2020, sai de 55,8 milhões para 120,7, uma melhora de 116,3%. Ele fala que, desconsiderando os efeitos não recorrentes do EBITDA pro forma de acumulados 9 meses de 2020, apresentando um aumento de 20% em relação ao mesmo período de 2019, atingindo 103,3 milhões, uma melhora de 1,1 ponto percentual em relação à receita líquida. Olhando em relação ao EBITDA pro forma, nós temos no terceiro trimestre de 2020 um valor de 37,8 milhões e no terceiro trimestre de 2019 um valor de 31,8 milhões, uma melhora de 18,9%, porém refletindo em média 0,4 pontos percentuais. E a receita líquida, também olhando para os mesmos números em relação aos primeiros 9 meses de 2019 para os primeiros 9 meses de 2020, sai de 85,4 milhões para 103,3, uma melhora de 21%, porém, em relação à receita líquida, um aumento de 1,1 ponto percentuais. Em notas, o EBIT do terceiro trimestre de 2020 alcançou 37,8 milhões, com um aumento de 17,2 milhões em relação ao terceiro trimestre de 2019. É isso que a gente está vendo aqui. Durante o terceiro trimestre de 2019, houve o efeito positivo de despesas não recorrentes, que somam 11,2 milhões, ou seja, teve não recorrente
como a gente sabe, não recorrente, algo que não aconteceu de novo nesse mesmo trimestre de 2020. Relativo ao provisionamento de honorários de exercício decorrente à contratação de escritório de advocacia para ações tributárias, da ordem de 0,5 milhões, e de provisionamento de processos cíveis da ordem de 10,7 milhões. Desta forma, o EBITDA pro forma do terceiro trimestre de 2019 foi de 31,8 milhões, ante 38,7 milhões do mesmo período de 2020. Durante o terceiro trimestre de 2020, não houve efeito de não recorrente que afetasse o resultado. E no período acumulado dos 9 meses de 2020, o aumento foi de 64,9 milhões, atingindo 120,7 milhões nos 9 primeiros meses de 2020, em relação a 55,8 milhões nos 9 primeiros meses de 2029. São esses dados que estão aqui, ó. Olhando o resultado líquido da empresa, nós temos uma receita líquida que era de menos 10,9 milhões no terceiro trimestre de 2019, em relação à receita era de menos 4,1%, saindo de um prejuízo de 10,9, indo para um lucro de 13,3 milhões, dando uma diferença de 222%. Oferecendo uma diferença da receita líquida de lucro na realidade, saindo de um prejuízo de 4,1% para um lucro de 4,3% em cima da receita líquida, uma melhora de 8,4 pontos percentuais. Ele diz que não houve efeito recorrente que afetasse o lucro líquido da companhia no terceiro trimestre de 2020, permanecendo em 13,3 milhões, um aumento de 13 milhões quando comparado para o lucro líquido pro forma de 0,3 milhões alcançado no terceiro trimestre de 2019. Os ajustes dos índices não recorrentes do período somam 11,2 milhões relativos ao provisionamento de honorários de exercício decorrentes dos contratos de escritório de advocacia, aquilo que já tinha sido falado na demonstração anterior. O resultado líquido da companhia do terceiro trimestre de 2020 registrou lucro de 13,3 milhões, apresentando uma melhora de 222% comparado ao prejuízo de 10,9 milhões no terceiro trimestre de 2019. Esse dado que está aqui. A receita líquida pro forma saiu de 0,3 milhões para uma receita líquida de 13,3 milhões, um aumento comunal, né, de 4.333,3%, porém, em relação à receita líquida, representava um valor de 0,1% positivo, saindo para uma receita em valor de receita líquida para 4,3%, um aumento de 4,2%. E o proforma dos primeiros 9 meses sai de um prejuízo de 5,5 milhões, que representava menos 0,7% da receita líquida total, para um lucro de 24,9 milhões, representando um avanço, né? Ou seja, um lucro de um aumento de 553,3 milhões, representando 2,9% da receita, uma melhora de 3,6 pontos percentuais. No acumulado dos 9 meses de 2020, o resultado líquido atingiu um lucro de 43,3 milhões, revertendo um prejuízo no mesmo período de 2019. Mesmo desconsiderando os eventos não recorrentes de ambos os períodos, totalizando 17,4 milhões em 2020, referente ao reconhecimento de créditos fiscais espontâneos de ICMS na base de cálculo de PIS e CONFIS, que a gente já falou, inclusive, anteriormente, sobre os insumos industrializados, né? E por apuração de juros de maior parcela, que também já foi falado anteriormente, de 1,2 milhões da despesa não recorrente das despesas de consultoria estratégica contratada para apoiar na transformação do negócio através da alavancagem do processo operacionais, comerciais e marketing, da ordem de 4,3 milhões. E atualização financeira de IP-RJ/CSLL, referente ao crédito fiscal espontâneo de ICMS na base de cálculo de PIS e CONFIS de menos 8,1 milhão e mais 6,6 milhões respectivamente, e 29,6 milhões e de 29,6 milhões dos primeiros 9 meses de 2019, referente a outras despesas não recorrentes, com despesas com consultoria estratégica contratada para apoiar a transformação em negócio, alavancagem e tal, já falado anteriormente também. Quem quiser olhar com mais detalhe pode olhar no release.
O resultado líquido dos 9 primeiros meses de 2019 apresentou um lucro de 24,9 milhões, comparando com um prejuízo de 5,5 milhões nos 9 primeiros meses de 2019, uma melhora de 30,4 milhões no período destacado. A rentabilidade em relação à receita líquida da mesma base comparativa dos 9 meses acumulados em 2020 apresentou uma melhora de 9,7 pontos percentuais no resultado contábil e 3,6 pontos percentuais no resultado pro forma em relação aos primeiros 9 meses de 2019. Essa melhora é o reflexo das ações implementadas ao longo do ano, retomando o caminho do crescimento do volume e aumento da rentabilidade, tornando uma empresa mais eficiente. Bom, e para finalizar, ao meu ver, a empresa apresentou bom resultado, revertendo um prejuízo do ano anterior em lucro no ano, bem conturbado, que exigia bastante dos gestores de uma forma geral. Bom, um dos destaques para mim, a meu ver, negativo, para quem quer investir e acredita na empresa, é o tag along de 0% nas ações preferenciais, já que são as únicas que têm negociação na nossa bolsa de valores. Positivo, a melhora na receita líquida e EBIT, possibilitando a retomada de crescimento da empresa, que ficou estagnada nos últimos anos. Como a gente vê, a empresa nos últimos 5 anos, principalmente, ela teve um crescimento da ordem de 0,4%, né, ou seja, é muito pouco para uma empresa que tem um portfólio tão grande. Espera-se que as ações implementadas, como foi citado no release, realmente surtam efeito e a empresa volte a crescer no próximo ano e nos próximos anos, se tornando uma empresa cada vez mais sólida. Bom, e mais uma vez, se esse vídeo te ajudou, acrescentou algo ao seu conhecimento, se inscreva, ative o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos e, é claro, não esquece de dar o seu like e compartilhe para que cada vez mais pessoas conheçam o nosso canal e nós possamos cada vez melhorar a qualidade dos nossos vídeos. Se você não gostou também, não tem problema, como eu sempre digo, não tem problema, deixe o seu dislike, porém comente o porquê para que eu possa estar cada vez melhorando. E mais uma vez, obrigado pela paciência de todos. Muito obrigado e bons investimentos.